Olá pessoal, eu sou a Neila e hoje eu estou na Círculo na TV para te ensinar uma sequência de peças que vão compor um jogo de banheiro. Na aula de hoje nós vamos aprender o tapete frente de pia do jogo de banheiro cobre. Então, para a aula de hoje, nós vamos utilizar barroco natural, 6 fios, barroco multicolor prêmio cor 9881, restinho de fio, barroco multicolor prêmio na cor amarela para o miolo da flor, cor 9368, agulhas para crochê, 4 para o premium, 13,5 para o barroco natural, cola universal para os acabamentos e tesoura. Então, vamos iniciar fazendo uma correntinha dessa forma, deixando o fio bem solto. Aqui nós vamos trabalhar 36 correntes. Essa aqui já conta como corrente. 1, 2, 3, 4, 5. Ó, fica bem molinho, com umas argolinhas bem soltinhas, para que não fique repuxado o início, então, do nosso trabalho. Eu vou contar 3 correntes, laço agulha e na 4ª correntinha eu trabalho um ponto alto. Assim eu vou seguindo, trabalhando ponto alto para cada corrente de base, até o final da carreira, onde nós teremos 34 pontos altos. Fiz o 34º ponto alto aqui na última correntinha, ou na primeira que a gente fez, né? Aqui dentro, além desse último que eu fiz da lateral, eu vou trabalhar mais 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4. Esses 4 são o aumento do nosso trabalho. Mais um que é para começar a carreira de volta. Então, aqui a gente começa contando já, nós temos que ter 34 pontos também na volta. Então, um a gente já fez, e aqui a gente vai trabalhando, então, aqui pegando a correntinha bem nessa parte interna, que ele fica bem fechadinho. Fiz o último ponto, então, agora a gente vai trabalhar mais 4 dentro aqui desse mesmo espaço, como a gente fez na outra ponta. 4. E fecho aqui na correntinha do início com um ponto baixíssimo. Daqui eu subo com 2 correntes e vou trabalhando ponto sobre ponto, até chegarmos lá naquele primeiro ponto, o primeiro dos 4 pontos que a gente fez de aumento. Aqui eu tive então a lateral com 34 pontos também, cheguei aqui no primeiro do aumento. E aqui eu vou trabalhar 3 pontos altos no mesmo espaço. Nos 2 seguintes, trabalho apenas 2 pontos no mesmo espaço. 1, 2, 1, 2. E nesse último dos 4 que aumentamos, trabalho novamente os 3. Então, pessoal, esse tapete tem um formato diferente. Ele não é oval, também não é retangular. E para que ele tenha esse formato, nós temos que trabalhar essa sequência de aumentos do jeito que eu vou explicar para vocês. Vamos fazer toda a lateral. Aqui fazemos o mesmo aumento que a gente fez aqui e iniciamos uma nova carreira. Então, finalizei a 2ª carreira. E comecei a 3ª carreira trabalhando da mesma forma. Subi com 2 correntes e vim trabalhando ponto sobre ponto, até chegar aqui onde nós fizemos os 3 aumentos da carreira anterior. Eu trabalho normalmente o ponto sobre o primeiro aumento e eu vou repetir o aumento no ponto do meio. Então, naqueles 3 pontos que a gente fez, eu faço mais um aumento aqui no ponto do meio. Trabalho um ponto sozinho, mais um ponto sozinho, 2 pontos sozinhos. Aqui eu vou trabalhar 2 pontos, no mesmo espaço, que vai ser o nosso aumento. Desse lado,
eu vou trabalhar 3 sozinhos. Aí nós já estaremos também naquele ponto do centro do aumento da carreira anterior. E aqui a gente vai trabalhar os 3 pontos novamente. Sempre serão 3 pontos aqui nos cantinhos, tá? O que vai mudar é o aumento aqui na parte central. Agora eu volto trabalhando ponto sobre ponto. Na outra ponta, façam o aumento da mesma forma que eu fiz aqui e vamos para a 4ª carreira. Então, aqui já iniciei a 4ª carreira, então cheguei novamente aqui no aumento, no ponto do meio. E aqui, gente, eu vou fazer novamente os 3 pontos. Então, ó, um eu já fiz, 2 e 3. Faço 2 pontos sozinhos e faço um aumento. Ó. Agora trabalho 3 pontos. Sozinhos, mais um aumento. Dois novamente. E aqui, então, eu já faço os 3. Então, gente, não se preocupem com essa forma de aumento que é totalmente desregrada. Eu diria assim, mas que só desse jeito vai ter o formato que ele vai ter lá no final. Então acompanhem certinho a cada carreira os aumentos que o trabalho de vocês vai ter um resultado incrível. Agora vamos trabalhando nas laterais, o outro aumento da mesma forma e eu já volto iniciando a 5ª carreira. Então nessa 5ª carreira, gente, chegando aqui, já fiz a lateral, cheguei novamente aqui nos aumentos. É um pouco diferente desse lado, tá? Eu não vou fazer mais o aumento aqui no ponto do meio, e sim no último dos 3 da carreira anterior, tá? Trabalho 5 pontos sozinhos. Quatro, 5 pontos. E aí eu faço um aumento aqui no meio. Novamente os 5 pontos. Aqui nós teremos 6 desse lado, tá, pessoal? E não 5. Então, aumento no último ponto, 5 pontos sozinhos, aumento. Desse lado eu faço 6 pontos e aqui desse outro lado eu não faço o aumento como eu fiz desse lado. Eu faço no mesmo que eu vinha fazendo nas carreiras anteriores. Agora a gente vai seguir trabalhando ponto sobre ponto. Quando eu chegar do outro lado eu vou fazer o aumento aqui também. No último dos 3, né? No último dos 3. Faço o aumento igual e aqui eu faço como eu fiz aqui desse lado, tá? Exatamente igual. Ó, então aqui do outro lado eu fiz exatamente a mesma coisa. O primeiro aumento aqui no último dos 3 e do outro lado então eu fiz onde eu fiz os demais. Agora então a gente já fiz a lateral da 6ª carreira. Cheguei aqui novamente nos aumentos e novamente eu farei da forma que eu fiz o aumento da carreira anterior, ou seja, este primeiro aumento no último dos 3 pontos, ó, então é nesse aqui. Agora eu trabalho 3 pontos sozinhos. E um aumento.
1, 2, 3 sozinhos e um aumento. 1, 2, 3 sozinhos e um aumento. Ó. 1 e 2, porque agora eu faço o aumento no ponto do meio, como eu venho fazendo em todas as carreiras deste lado. E aqui a gente segue a lateral, e quando chegarmos na outra ponta, eu farei exatamente como eu fiz desse lado, tá? Pessoal, vejam que assim ele vai formando exatamente, né, essas pontinhas assim, com essa parte arredondada ao centro. É um formato bem legal, assim, não é oval, também não é quadrado, retangular, e fica bem bonito. E eu testei várias formas de fazer esses aumentos para chegar nesse resultado, e esse que eu estou ensinando é o que dá bem certinho. Então, vamos fazer essa carreira, que eu retorno para a gente fazer, então, a 7ª carreira. Então, aqui voltamos, 7ª carreira com a lateral pronta. E aqui, gente, nessa carreira, a gente não vai ter aumento nessa parte aqui. Vou fazer o aumento agora dos dois lados, como eu fazia antes, ou seja, no ponto do meio. E agora eu sigo trabalhando ponto sobre ponto. Em toda a extensão do meu trabalho. Essa carreira, então, não tem aumentos, exceto esses 3 aqui das pontas. Então, aqui eu fiz o aumento no ponto do meio, aqui eu faço também o aumento no ponto do meio, e na outra extremidade eu faço da mesma forma. Então, nesta 8ª carreira, gente, a gente vai fazer o aumento normal, tá? Com os 3 pontos aqui no ponto do meio, e a gente vai trabalhar 2 pontos sozinhos e um aumento. Ó. 2 sozinhos e um aumento. Vamos seguir assim até chegarmos no outro cantinho, onde vai sobrar 3 pontos sozinhos e eu faço o aumento no mesmo lugar. Vou adiantar também, pessoal, a próxima carreira, tá? Porque a diferença, então, para essa que a gente está fazendo agora é bem pequena. A gente vai fazer, então, o aumento no mesmo lugar, né? Aqui sobre o ponto do meio. Vou trabalhar 2 pontos sozinhos e um aumento. Depois, 3 pontos sozinhos e um aumento. 3 sozinhos e um aumento. Quando eu chegar no final, eu vou ter os 2 sozinhos como eu tive no início. E aí eu faço os aumentos aqui de 3 pontos altos. Depois dessa carreira, eu farei mais 2, apenas trabalhando os 3 aumentos aqui dos cantos. E aqui no centro, sem aumento nenhum. Tá? Então, são as últimas 2 carreiras da nossa base do tapete. Tá? Então, vamos trabalhar essas 4 carreiras, que no meu retorno eu vou mostrar para vocês como ficou a distribuição, para que não fique dúvidas da minha explicação de agora. E já começar a carreira, então, dos pontos puff. Aqui, pessoal, então, concluí as carreiras que a gente fez aqui, então, em pontos altos. Vejam o formato que ele fica, então, tá? Que é bem legal, achei um formato bem bacana. Então, agora a gente vai continuar fazendo uma carreira em pontos puffs, tá? Então, agora finalizadas as carreiras em pontos altos,
Aqui onde eu fechei em ponto baixíssimo, eu venho para o ponto seguinte e faço um ponto baixo. Estico o fio, laço a agulha e aqui dentro eu vou trabalhar 5 pontos alongados, ó, que são os pontos puff, tá? Pulo um de base, vou para o próximo e eu faço novamente. Estico 2, estico 3, 4, 5. Puxo o fio, deixo na agulha e agora eu tiro os dois de uma vez. 2 correntinhas de separação, pulo um de base e novamente eu puxo as 5 laçadas. Puxo os pontos, deixo na agulha e finalizo com um ponto baixo. 2 correntinhas de separação e eu vou fazer esse processo na volta toda do meu trabalho. Então, pessoal, finalizei a volta em pontos puff e agora a gente vai trabalhar uma carreira em pontos baixos, tá? Aqui eu fiz algumas demarcações com um fio de outra cor, porque a gente vai trabalhar uma quantidade de pontos nas laterais e na parte arredondada a gente vai trabalhar mais pontos, tá? Então aqui eu fechei com um ponto baixíssimo onde eu iniciei, eu venho para dentro do espaço e trabalho 2 pontos baixos. Vou para o próximo, mais 2 e assim por diante, ó, gente. 2 pontos baixos em cada espaço de correntinhas da carreira anterior, ó. Então, aqui na lateral, como eu falei, a gente vai trabalhar 2 pontos baixos. Na parte arredondada, que vai iniciar aqui onde eu tenho os 3 aumentos, os 3 pontos juntos, eu vou trabalhar 3 num espaço, 2 no outro, 3 no espaço, 2 no outro, tá? Então, anotem aí a quantidade de espaços que nós teremos nas laterais e nas pontas. Então, nas laterais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 27. Então, são 27 espaços com 2 pontos baixos. E aqui nas pontas, então, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23, então, onde nós trabalharemos 3, 2, 3, 2 e assim por diante. Chegaremos aqui, trabalharemos 3 e aqui 2, 2, 2 até chegar na outra extremidade, certo? Então agora, antes de darmos continuidade, vamos aprender a fazer a flor que a gente vai aplicar no nosso trabalho. Então, com o fio amarelo, eu faço o anelzinho mágico, puxo aqui já um pontinho e dentro do anel eu trabalho mais 11, totalizando 12 pontinhos baixos. Tá. Aqui eu já tenho um prontinho. Agora a gente vem com o Multicolor 9881. Dou essa meia laçada na agulha. E eu venho aqui onde eu finalizei a carreira, nesse último pontinho aqui, eu faço um ponto baixo. 2 correntes para subir, laço a agulha no próximo ponto de base, eu venho trabalhando pontos altos. Num total de 5 pontos altos dentro de um mesmo ponto de base. 5. Tiro a agulha do ponto, venho aqui no topo do primeiro pontinho e eu puxo, ó, sem fazer ponto nenhum. Agora a gente faz uma
duas correntes, vem para o próximo de base e faz um ponto baixo. Duas novamente, laço a agulha, vou para o próximo e repito o processo. Então, a nossa florzinha ela é feita com 5 pétalas, né? 6, aliás, desculpa. 4 e 5 pontos. Tiro da agulha, venho e puxo, tá, gente? É simples assim. Está pronta, depois que a gente fizer, então, lógico, as 6 pétalas, a nossa flor vai estar assim, tá, gente? Então, agora vamos para a aplicação no tapete. Pessoal, agora então vamos iniciar a colocação das flores, tá? Eu coloquei já uma parte aqui, ó, mas vou começar aqui ensinando vocês do zero, tá? Porque a primeira a gente coloca de um jeito, as demais a gente coloca então que a gente vai emendando na folha, na flor do lado, e a última a gente vai ter que emendar nas duas flores e mais na base. Então esse passinho aqui a gente vai fazer em todas, tá? Que é pegar a florzinha, e aqui no meio onde tem um pontinho baixo, a gente vem e faz um pontinho baixo. Sobe 3 correntinhas, aqui na pontinha, então, da flor da pétala tem um pontinho, uma correntinha, a gente vai prender nela. 3 correntes, vem aqui no centro, faz o ponto baixo. Mais 3 correntes, aqui no topo a gente faz mais um ponto. Então, aqui, essa primeira eu não vou ter que emendar em lugar nenhum, apenas na base, tá? Então, eu posso trabalhar um pouquinho mais antes de prender. Então, a gente vem trabalhando. E aqui a gente vem até a pontinha da pétala. Aqui, então, agora eu vou prender. Eu fiz o ponto baixo, eu faço uma corrente. Vou em qualquer ponto aqui da minha base. Vamos deixar assim para que vocês vejam melhor. Ó. Passo a agulha pela base, venho, puxo o pontinho. Faço uma corrente, 2 correntes e venho aqui pro ponto baixo da flor e faço ponto baixo, tá? Essa é o primeiro ponto que a gente prende. Nós vamos prender mais uma vez. Daqui do meio, faço mais uma correntinha, pulo apenas um pontinho aqui de espaço, venho para o próximo, faço mais 2 correntes e agora eu venho aqui para o ladinho e continuo a trabalhar a florzinha aqui normalmente, a contorná-la até onde nós começamos. E termino aqui onde eu comecei, tá? Então, a primeira a gente colocou, vamos fazer de conta que é a primeira, porque eu já fiz algumas como eu falei, tá? Mas a primeira vai ser feita assim. Agora, a gente vai fazer a próxima, onde nós vamos emendar nessa flor que já está aqui, tá? Aqui eu vou aproveitar que eu já tenho ela aqui já em andamento e vou explicar para vocês direto aqui, tá? Então, aqui eu trabalhei até chegar aqui no terceiro pontinho baixo e aqui então vai mudar um pouquinho, tá, gente? Vamos deixar a peça assim. Depois que eu fiz o ponto baixo, eu faço aqui uma correntinha. Venho aqui, ó, para a pétala do lado que está presa. Aqui nós temos o pontinho baixo da ponta da pétala. Eu venho nesse pontinho antes do ponto baixo, passo o fio, a laçadinha, 2 correntes, venho na ponta da florzinha e faço o baixo. Uma correntinha novamente, vou para a argolinha depois do pontinho baixo, puxo e faço 2 correntinhas. Então, desse jeito, eu prendi na flor do lado. Ó. Ó. Viram só? Fica assim. Agora, eu tenho que prender na base, né? Então, o que que eu faço?
Eu subo com as 3 correntes aqui normal e venho na pontinha da pétala, faço o ponto baixo. Nós temos que ir girando o trabalho. O ideal para fazer essa colocação das flores é em cima de uma bancada, que daí a gente vai colocando e vai vendo se fica bom, tá, gente? Fiz o pontinho baixo, faço uma corrente, agora eu vou para a base. E aqui, então, a gente conta os pontinhos, né? 2, 3, 4, 5, 6. No 7º eu venho, introduzo a agulha e faço o mesmo processo, então, que eu já fiz anteriormente. 2. Apenas uma corrente antes de prender e 2 depois, tá? Uma correntinha, pulo um da base e vou para o próximo. 2 correntes e agora eu concluo aqui, trabalhando, então, em volta de toda a florzinha. Então, gente, a colocação das flores é isso, tá? Uma por vez, desse jeito, é um trabalho que requer paciência, para que fique uma coisa muito bem feita. Sugiro que repitam que voltem o vídeo algumas vezes, até pegar bem certinho o jeito, depois que pegou é muito rápido. Eu vou fazer a colocação aqui das demais até chegar lá na última flor, onde eu vou falar para vocês, então vou ensinar vocês a colocarem a última flor, então, tá? Só lembrando, então, que vocês vão colocar a flor sempre com 6 pontos de intervalo entre uma e outra e aqui pulando apenas um. Lá no final vai ter só um pontinho de diferença, que vai ser ao invés de 9, porque a gente conta os 6 mais os 3 que a gente trabalha, né? Para dar o múltiplo certo. Então vai ter uma diferença que vai sobrar só 8 pontos lá, então fora isso vai dar bem certinho a quantidade de pontos que a gente tem, tá, gente? Então vamos lá que eu já volto então para a gente finalizar a colocação das flores. Então aqui, gente, eu prendi aqui na pontinha da pétala, como eu fiz nas demais. Aqui eu venho, faço as 3 correntinhas e prendo aqui no ponto baixo. Agora aqui que vai ser a parte diferente do que vocês já fazem, tá? Do que já faziam, na verdade. Ó. Aqui eu vou fazer, então, uma correntinha. Venho aqui. Vejam, ó, onde eu estou introduzindo a agulha. Aqui, deixa eu só puxar. Faço as 2 correntes, prendo aqui na ponta da pétala, mais uma, prendo na outra alça depois do ponto baixo, mais 2 e aqui eu prendo aqui no centro, fechando, ó. Então vejam, pessoal, que agora a gente tem todas as flores colocadas. Feito isso, então façam os arremates aqui, cortem os fios e vamos partir então para a próxima etapa. Então agora vamos iniciar a primeira carreira então do bico de acabamento, então com o fio cru. Em qualquer flor eu venho no pontinho baixo que fica aqui disponível, é o único que fica sobrando aqui na pontinha, né? Aqui eu vou trabalhar um ponto baixo e 12 correntes. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Venho para a flor do lado e prendo com um ponto baixo. E assim eu vou trabalhando em todas as flores, gente. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Finalizei aqui a carreira onde eu iniciei, agora eu caminho, gente. Pulo, na verdade, uma correntinha, então estou caminhando aqui para a segunda das 12 correntes. Aqui eu trabalho o ponto baixo, baixíssimo, né? E mais 3, que então é um ponto que eu fiz aqui. Vou para o próximo para a próxima correntinha de base e trabalho mais um ponto alto. Na próxima, mais um. Então a gente pula uma corrente, trabalha 3 pontos altos em sequência. E aqui a gente vai trabalhar uma sequência de pontos altos feitos no mesmo lugar. Então, eu fiz 2 no mesmo lugar, vou para o próximo pontinho, trabalho novamente 2. Vou para o próximo, novamente 2.
e no próximo também. Agora eu trabalho 3 sozinhos. Um ponto para cada correntinha de base. 1, 2, 3. Ó. Vai ficar assim. Então, a gente pulou a primeira, trabalhamos 3 sozinhos, 4 com 2 no mesmo espaço, mais 3 sozinhos, sobrei uma corrente. Vou para a próxima, pulo uma corrente de novo e repito o processo. Então, a gente vai fazer isso em toda a carreira. Então, agora vamos para a segunda carreira aqui em ponto, na cor cru, né, do nosso bico de acabamento. Então, depois que eu fiz essa carreira, então, de pontos altos, aqui até já fiz uma parte e vamos iniciar, então, aqui o leque completinho. Eu venho aqui, gente, e passo a agulha pela frente do ponto, tá? Vou lá atrás e faço um ponto baixo. Uma correntinha no próximo ponto, novamente. Um ponto baixo, ó, vai ficando assim. Uma correntinha, laço a agulha e agora eu trabalho meio ponto alto, onde eu tiro todas as laçadas de uma vez. Laço a agulha, uma corrente antes, né? E agora eu faço um ponto alto. Dei uma esticadinha no ponto para que ele não fique assim, ele fica mais bonito, tá? Ó, passei na frente do ponto, dou uma esticadinha no fio e aí eu trabalho. Então, aqui, pulei o primeiro ponto de base, fui para o segundo, fiz um ponto baixo, uma corrente. Um ponto baixo, uma corrente. Meio ponto alto, uma corrente. Um ponto alto, uma corrente, mais um ponto alto. Agora, eu vou laçar a agulha 2 vezes e eu faço um ponto alto duplo. Faço uma corrente, laço 2 vezes de novo, trabalho mais um ponto alto duplo, uma corrente, agora eu faço a descida, então, que é um ponto alto, uma corrente, mais um ponto alto, uma corrente, meio ponto alto, tem que pegar assim que fica melhor pra gente trabalhar, tá? Virar um pouco pra frente a carreira de baixo. Uma corrente, agora não laço mais, um ponto baixo, uma corrente, no próximo mais um ponto baixo. Ó. E pulo então para o próximo leque sem fazer nenhuma corrente, pulando o primeiro ponto e fazendo a partir do segundo, ó. Então vai ficando desse jeito, ó, pessoal. Então vamos fazer assim em todos os leques. Então, pessoal, agora o que resta, né, para fazermos é apenas a última carreira, então, que são os picôs que nós vamos fazer com o fio na cor cobre. Então, eu venho aqui, dou essa meia laçadinha aqui na agulha. E aqui, gente, vamos iniciar aqui em qualquer leque. Aqui no centro, onde nós temos os pontos altos duplos, nós fizemos 2, né? No espaço aqui de correntinha entre eles, eu entro aqui e faço um ponto baixo. Faço 5 correntes. No mesmo espaço, eu faço mais um ponto baixo. Vou para o próximo espaço. Agora eu faço um baixo, 3 correntes e no mesmo lugar um baixo. E assim eu vou fazer nos próximos 2. Ó. E aqui também. Então, um baixo,
3 correntes e um baixo. Então, aqui é o centro aqui do nosso motivo, né? Que é esse ponto aqui, onde eu faço ele um pouco mais alto. Depois eu faço 3 picozinhos nos próximos 3 pontos. Agora eu vou fazer uma correntinha. Venho no próximo espaço aqui de uma corrente, introduzo a agulha. Seguro aqui. Venho aqui no centro, onde nós pulamos aqui para o leque seguinte. Aqui vejam que eu vou pular um pontinho, tá? Então eu venho aqui no centro, eu puxo o fio também e deixo aqui. Pulo esse próximo e vou para o outro. E aqui então eu fecho esses pontos baixos todos de uma vez, ó. Ele vai ficar fechadinho, ó. Uma correntinha, passo para o próximo espaço e recomeço. Então, o acabamento. Ó. Então, são 3 antes do picô central e 3 depois, ó. 3. E agora que eu já estou naquele entre os pontos altos duplos, e aqui eu faço então os 5. Ó, então a última carreira é isso, pessoal, olha. É feita desse jeito. Então o único detalhe é cuidar aqui, né? Que a gente vai pular um pontinho aqui, mais um aqui, vai prender no próximo aqui depois do picô, no meio, pulando um e no outro. Uma correntinha de separação aqui, depois dos picôs e antes aqui. E eu fecho todos de uma vez. Então, vamos finalizar essa última carreira que eu já volto para mostrar para vocês a peça pronta. Aqui está, então, pessoal, o nosso trabalho concluído. Finalizamos ele, então, e o tamanho final da peça, então, é de 55 de largura e 76 de comprimento. É um tamanho super bom. Também sugiro que vocês, ao final, né, ao concluírem a peça, passem um ferro a vapor no verso do tapete, que assim vocês vão deixar ele bem alinhadinho. Então, por hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado da aula. Não esqueçam de curtir o vídeo, de comentar, que assim eu vou saber qual é o resultado da minha aula, se vocês estão ou não gostando, e também de se inscrever no canal, clicando aqui no lado direito do vídeo, no logo da Círculo. Um super beijo para vocês e até a nossa próxima aula!